Fala galera, belezinha? Espero que esteja tudo em paz com todos vocês aí em casa que estão agora me assistindo aqui nessa aula. Eu senti vontade de gravar uma aula extra sobre essa parte que a gente vinha discutindo de escoamentos internos, né? É muito difícil para o professor escolher o pedaço de um certo assunto que ele julga ser mais importante para transmitir para os alunos. Eu tenho essa dificuldade às vezes, assim, ahn, certas sessões assim de um certo capítulo, de uma matéria, por exemplo, assim, elas têm um nível de detalhe maiores do que outras, assim, e o professor é o cara que vai tentar olhar para aquilo ali e fazer um recorte, assim, isso aqui eu acho que é muito importante que os alunos saibam, isso daqui eu acho que nem tanto, né, porque o tempo é um recurso escasso para a gente, né, que é transitório, né, que é temporal para nós seres humanos, e existe uma sabedoria em você conseguir filtrar ali num conteúdo aquilo que você acha que é mais fundamental de transmitir para os seus ouvintes, para os seus alunos, assim. E eu tenho essa dificuldade, eu confesso, assim. E quando eu sinto na minha consciência que alguma coisa importante deixou de ser falada ali, eu não sei, isso me gera um certo desconforto que me leva a querer gravar mais aula, mais vídeo, né, nesse contexto atual de ensino remoto, enfim. E eu senti isso um pouquinho com aquele assunto que a gente vinha desenvolvendo, que era basicamente escoamentos internos. Então, só para a gente fazer um resumo da obra, assim, até mesmo para justificar também a importância do assunto dessa aula, a gente vinha discutindo, interpretando, filosofando sobre certos fenômenos físicos que ocorrem no interior de um fluido que se movimenta dentro de uma tubulação. Existem particularidades do escoamento interno que não se aplicam para um escoamento externo. Então eu gravei umas duas aulas sobre escoamentos externos sobre placas planas, no qual eu deduzi a solução de Blasius para o caso puramente hidrodinâmico, né? E passei para vocês assim a ideia de que existia uma análise térmica equivalente, baseada na ideia de similaridade também, que seria um tal de um Blasius térmico, assim, que levava a estimativa daquele coeficiente de transferência de calor por convecção para um escoamento de ar em regime laminar que incide horizontalmente sobre uma placa plana. Na verdade, eu falei ar, mas poderia ser outro fluido também, né? Um escoamento de um fluido newtoniano em regime incompressível, laminar, bidimensional, sobre uma placa plana horizontal aquecida. E a gente conseguiu propor algumas estimativas ali de correlações que não são empíricas, mas analíticas, para estimar essa troca de calor entre a parede quente e o fluido que passa sobre ela para resfriar. Isso para escoamentos externos. Para escoamento interno, a gente tem uma outra dinâmica. A gente tem uma região de entrada na qual o fluido vai tendo o seu perfil de velocidade, temperatura, se modificando continuamente até que esse cara chega numa condição de escoamento desenvolvido. Então, nas duas últimas aulas, eu discuti essa dinâmica de escoamento interno. Partir na tentativa de busca de soluções meio que exatas assim para o regime totalmente desenvolvido. É importante a gente lembrar aqui que para o caso puramente hidrodinâmico, a gente tinha uma definição mais clara do que seria um regime hidrodinamicamente desenvolvido. Né? Nessa condição de um regime hidrodinamicamente desenvolvido, a gente tinha uma solução exata para o perfil de velocidade, que era parabólico, que levava àquela famosa lei de Hagen-Poiseuille, que relacionava a vazão e a diferença de pressão para um escoamento totalmente desenvolvido que escoa em regime laminar no interior de um duto cilíndrico. Né? Para o caso térmico, a gente viu que era mais difícil definir um regime de escoamento termicamente desenvolvido, mas na última aula eu mostrei para vocês que, apesar dos perfis de temperatura estarem sempre variando continuamente no caso térmico, até porque você pega, por exemplo, aquece uma parede a 100 graus, entra um fluido lá a 25, num tubo, né? Em algum momento, se esse tubo for infinito, espera-se que esse cara chegue aos 100 graus, porque né, tá aqui a 100 graus, ele entra a 25. Enquanto esse cara estiver abaixo de 100 graus, o fluido dentro da tubulação, você mantendo a condição da superfície a 100 graus, vai ter troca de calor. Não adianta. Né? Sempre que há um desequilíbrio térmico, há calor. Né, que é essa quantidade física que busca restaurar esse equilíbrio térmico perdido. Então, no caso térmico, mesmo para uma condição de parede com fluxo constante ou temperatura constante, não existe uma saturação dos perfis de temperatura. Mas a gente viu que existe uma combinação de variáveis ali que levava ao tal do T estrela, uma temperatura adimensional, e essa sim, em algum momento, deixava de variar com a distância em relação ao início do duto.
Nessa condição, a gente definia um regime termicamente desenvolvido. E eu provei também que quando isso acontece, o H para de variar esse coeficiente de transferência de calor por convecção. Então, eu passei na última aula uns exercícios para vocês deduzirem expressões para o número de Nusselt no regime termicamente desenvolvido, para que você pudesse mostrar que nesses regimes eu tinha um valor constante do Nusselt, que na condição de fluxo na parede, se não me engano, era 4,36, e na condição de temperatura prescrita constante na parede era 3,66. Isso foi como exercício para casa para vocês demonstrarem. Eu não vou resolver isso daqui aqui. Né? Na última aula eu dei todas as ferramentas para que vocês pudessem desenvolver isso assim, sozinhos. Até porque é importante também que vocês consigam ter uma certa autonomia investigativa através desses exercícios, para que não fiquem tão dependentes assim do discurso do professor para aprender os assuntos. Né? Parte do processo de aprendizado é você lidar com as suas frustrações enquanto está ali estudando, quebrando a cabeça, e o professor é o cara que vai te apontar caminhos, te orientar, te motivar, passar para você a contextualização desse assunto, explicar os detalhes, interpretar a física, né? Estimular sinapses, mas o aprendizado mesmo ele se consolida por um processo que é interno. Então, façam aquela atividade que eu passei na última aula para casa. Mesmo aqueles que não são meus alunos oficiais da disciplina, que estão aqui só me vendo no YouTube, né? Tentem fazer isso, tá? Bom, na aula de hoje eu queria mostrar uma outra abordagem bem diferente das que eu vinha mostrando nas últimas duas aulas, que também serve para estimar esse H para escoamento interno e vale independente do tipo de regime, não fica restrito à questão do regime estar termicamente desenvolvido ou não, mas depende do conhecimento de outras grandezas. O assunto da aula não parece esse, né? Eu vou colocar aqui o assunto como um balanço de energia para uma busca de um comportamento da temperatura média ao longo do duto. Esse vai ser o layout da aula, mas essa busca por uma expressão para a temperatura média ao longo do duto, ela vai levar a várias conclusões interessantes, dentre elas a uma forma de você estimar esse H sem apelar para correlações, tá? Então, prometo que vai ser uma aula legal, interessante, assim. E aí, só um último comentário, assim, motivacional, antes da gente realmente entrar nos detalhes dedutivos aqui da aula, é o seguinte. Muitas vezes o aluno de ciências exatas, assim, quando ele está vendo uma aula de 1 hora, 2 horas, cheio de vários argumentos e deduções, que vai no fundo assim modelar uma física super restrita, ele fica um pouco desmotivado, fala, porra, mas esse trabalho todo só para eu estimar uma coisa que só vale nesse regime para escoamento induto e tal. E eu entendo essa frustração, mas eu acho que existe um outro ganho quando você acompanha uma aula como essa. Não é assim a aplicabilidade da solução que a gente vai buscar, ela ser geral ou não, mas é você aprender a investigar um problema por uma perspectiva física, fazer um desenho, um layout, um sketch, né? Fazer um desenhozinho ali da geometria, fazer uma análise de balanço de energia, o que entra, o que sai, interpretar isso fisicamente. Eu acho que o próprio processo argumentativo ele tem um valor pedagógico gigantesco. Depois você pode, na sua condição de aluno de engenharia ou de futuro cientista, usar esse tipo de ferramental dedutivo para investigar outros problemas da física, alguns que ainda não tem nem solução, que é o que faz basicamente um cientista. Então, aprender a pensar cientificamente, assim, isso traz um valor inerente consigo. O Nietzsche falava, né, que o grande valor da prática da atividade científica não está nos resultados que a ciência pode alcançar, porque o universo é muito mais complexo do que aquilo que a gente consegue falar sobre ele. Né? Os fenômenos acontecem, a ciência vai atrás do fenômeno sempre atrasada, sempre fazendo recortes, tentando cercar o fenômeno por todos os lados, mas pegando e entendendo pedaços muito pequenos do fenômeno. O fenômeno experiencial, existencial, ele é muito mais amplo do que a capacidade discursiva de você como ser humano, ridículo, limitado, que só usa 10% dessa cabeça animal, como diria Raul, né, tem de entender o fenômeno em si. Mas você ganha um certo vigor, uma agilidade, uma resiliência, uma potência mental cognitiva quando pratica a ciência, mesmo que você não descubra porra nenhuma. Então existe um valor em si, inerente, intrínseco à prática da atividade científica. Então, dito isso, vamos praticar a ciência aqui, vamos
estudarem um problema físico muito interessante, que na verdade já estava sendo já abordado na última aula. Eu vou só continuar aqui tentando apresentar novas ideias vinculadas a escoamentos internos. Então eu vou pôr aqui, escoamentos internos, parte 3, que seria a terceira parte da aula, utilizando balanço de energia para buscar expressões que computem, computem como Tm, temperatura média, varia ao longo de Z. Então, deixa eu pôr minha cara aqui em cima, deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais para cá, para não ficar... Beleza. Então, esse seria mais ou menos a ideia, né, do que eu queria abordar com vocês aqui. Então, para que eu possa explorar esse problema, eu vou começar fazendo um desenhozinho que vai dar para mim assim, a física que eu quero explorar. Então, considere o seguinte volume de controle. Volume de controle é uma região fixa no espaço em torno da qual eu decido fazer uma análise para entender algo a respeito do movimento de um sistema, que são essas porções fixas de massa que escoam, atravessam essas fronteiras imaginárias. Então isso aqui vai lembrar muito algo que os alunos que já fizeram um curso de termodinâmica viram quando estavam estudando sistemas termodinâmicos abertos. Então aqui eu vou fazer tipo um desenho do que seria basicamente um duto, tá? Esse cara estaria associado a um escoamento que entra aqui nesse duto. Não vou ficar também, pessoal, muito criterioso com relação à minha competência técnica para desenhar. Assim, é difícil fazer coisas retas aqui nesse programinha, né? Eu já me frustrei muito com ele, assim, agora eu estou dominando um pouquinho mais. No começo da pandemia foi um caos, assim, porque realmente eu não tinha nenhuma coordenação motora para fazer os desenhos que eu precisava fazer. Agora eu estou um pouquinho mais coordenado, mas ainda assim, velho, bem menos preciso do que eu gostaria de ser. Pois bem, esse cara aqui seria o meu volume de controle. Opa, tá vendo? VC. Essa setinha aqui representa o eixo Z. Aqui entra um escoamento no duto com uma vazão mássica M ponto. E aí eu vou ter esse volume de controle aqui com um tamanho que eu vou chamar de DZ. Então essa distância aqui do meu volume de controle que pertence ao interior do meu duto, esse cara aqui vai ser DZ. Beleza. Eu vou usar depois essas variáveiszinhas na minha análise. A temperatura média do fluido que está entrando aqui, deixa eu colocar de rosa, vai ser Tm. Então ele entra com uma temperatura média Tm aqui. E ele também entra com uma quantidade desse trabalho de expansão, que eu chamo de trabalho de expansão barra compressão, que no fundo é um trabalho imaginário realizado por uma partícula fluida, que ao tentar escoar num escoamento, né, interno, tem que fazer um certo gasto de energia para empurrar aquelas partículas que estão na frente dela, que tem uma certa pressão. Então a pressão que eu tenho aqui multiplicada pelo volume, isso vai dar um trabalho, tá? Que é um trabalho de expansão dessa partícula que quer fluir, e para isso tem que empurrar quem está na frente dela. Esse cara, quem já fez um curso de termodinâmica, né, que um dia eu pretendo inclusive gravar um curso de termodinâmica nesse canal, porque eu acho que é um assunto fascinante, é um trabalho tipo PV. Se você olha para as unidades desse PV, né, em termos de unidade, pressão é Newton por metro quadrado no SI, volume é metro cúbico. Então esse cara vai dar Newton vezes metro. Newton vezes metro é Joule, né? Força vezes deslocamento. Então pressão vezes volume é uma energia, é um trabalho, né? Você poderia pôr pressão vezes volume. Em alguns contextos, assim, esse cara parece pressão sobre massa específica. Isso vai dar um trabalho por unidade de massa, né? Tipo um trabalho específico. Então, assim, tem outras maneiras de você mostrar isso daí, mas fato é que existe isso. Agora, esse cara quando está andando aqui, a temperatura média, ela vai variar ao longo do duto, porque nesse contexto aqui, eu vou considerar que esse elemento ele vai estar recebendo uma quantidade de calor pela parede, porque vai estar uma condição
diferente da condição do fluido no interior, mesmo no caso de temperatura prescrita ou no caso de fluxo constante imposto, não importa. Fato é que vai ter uma troca de energia entre a parede e o fluido que entra ali dentro. Por enquanto, essa troca de energia eu vou chamar de um dQ-conv, um diferencial de calor por convecção, porque tem escoamento, tem movimento. Então é a convecção que está rolando aqui, né? Aí, como esse cara está andando ao longo do duto e ele está recebendo energia pela parede, esse cara pode ser positivo ou negativo, recebendo ou fornecendo, não importa, fato é que ele vai sair um pouquinho diferente. Então, do lado de cá, ele vai sair a uma temperatura que eu vou chamar de Tm, mais um D de Tm, mais um diferencial, uma variação pequena, porque esse cara aqui é pequenininho, e o trabalho que entra PV vai sair PV mais o tanto que esse cara variou aqui, um diferencial de PV. Se eu faço um balanço de energia para esse volume de controle infinitesimal, então aqui eu vou pôr aqui balanço de energia. Vamos computar o que vai acontecer. Então esse cara está recebendo um diferencial dQconv, está entrando. Também está entrando aqui uma certa energia vinculada a esse fluxo mássico, que vai transportar uma energia interna, que eu vou chamar de CVTM. Da termodinâmica, a gente lembra que energia interna está associada a calor específico a volume constante e entalpia a calor específico a pressão constante. Talvez eu até relembre alguns conceitos básicos de termodinâmica nessa aula, mas fato é que se você pega calor específico a volume constante e multiplica pela temperatura média, isso vai te dar uma quantidade de energia interna que esse cara transporta enquanto escoa. Agora, além dessa energia interna, ele também está fazendo um trabalho. Então, eu teria energia interna mais um trabalho PV, que é um trabalho de fluxo, que a gente chama também, seria o que está entrando. Isso aqui seria o que está entrando no volume de controle. Vamos pôr aqui, entrando. Agora, vai estar também saindo alguma coisa, porque entra aqui, entra esse cara e sai esse cara aqui, tá? Então eu posso falar que esse lado aqui é esquerda é entrada, esse lado aqui é saída, em termos do volume de controle. O que vai estar saindo de energia? Vai estar saindo o seguinte, M ponto, que multiplica aquilo. Essa energia aqui vinculada a esses caras aqui, eu poderia colocar da seguinte maneira, curte só. CV, a temperatura na saída é Tm mais dTm, e o trabalho na saída não vai caber aqui, deixa eu fazer o seguinte, agora eu estou ficando mais esperto, em vez de ficar reclamando, xingando muito no Twitter, quando eu não tenho mais espaço para escrever, eu pego simplesmente isso aqui e arrasto, velho. Antes eu ficava, caralho, velho, fudeu, velho, não tenho mais espaço para escrever. Ficava que nem um babaca resmungando, agora eu simplesmente aprendi que eu posso simplesmente pegar as minhas coisas e mudarem elas de lugar. Essa é a maravilha de você aprender as coisas e sair do campo do vitimismo, Que é uma coisa muito bonita e empoderadora. Pois bem, esse cara está saindo essa quantidade, também está saindo aqui um certo trabalho de fluxo, que a gente vai chamar aqui de... Deixa eu só ver como é que eu coloquei aqui para anotar direitinho as minhas coisas. Perfeito, brother. PV mais D de PV. Eu odeio usar parênteses meio que errado assim, então eu posso fazer o seguinte, na verdade eu não precisaria desse parênteses aqui, eu posso fechar aqui com o colchetes. Isso aqui é o que está saindo, velho. Entrando, saindo. Esse balanço tem que ser igual a zero. Esse cara ganha calor, entra com energia interna, entra com trabalho de fluxo, e o trabalho de fluxo e energia interna variam ao longo do caminho dessas partículas fluidas pelo volume de controle, porque tem uma interação também com a parede e esse balanço tem que zerar. Perfeito? Então, assim, quando eu faço esse balanço de energia, no fundo, o que eu estou fazendo eu estou usando a primeira lei da termodinâmica. Tá? Agora você repara que aqui eu vou ter esse termo inteiro que vai cortar com esse termo aqui e com esse cara aqui. Então o que vai sobrar para mim no final das contas desse balanço de energia
vai ser a seguinte expressão. Eu vou ter que esse dQ de calor convectado vai ter que ser igual a m ponto que multiplica. E eu posso colocar aqui da seguinte maneira, para ficar também organizado. Como calor específico eu vou considerar esse CV meio que constante no processo, eu posso pôr um diferencial de CV Tm mais PV, um diferencial de tudo isso daqui, tá? Só para a gente lembrar algumas coisas interessantes assim da termodinâmica, né? Se eu tenho, por exemplo, para um gás ideal, e gás ideal é uma coisa maravilhosa porque é ótimo para você lembrar de relações, lembrar de como as coisas se relacionam entre si, é muito legal. Então, assim, só para vocês terem uma recapitulação breve aqui de algo que os alunos que já tiverem feito termodinâmica vão saber, para um gás ideal, que a gente tem é que PV vai ser igual a RT. Então pode ser RTM, assim, se a temperatura for temperatura média, tá? Ao mesmo tempo, a gente também tinha uma relação interessante que falava o seguinte, que CP era igual a CV mais R. E aí, isso aqui seria uma coisa interessante da gente lembrar, tá? Vocês vão lembrar o seguinte, que nesse mesmo contexto de gás ideal, isso aqui é meio que uma nota, um parênteses, tá? Uma variação de energia interna poderia ser dada por um CV dt. E entalpia, era igual a energia interna mais PV. Isso aqui eu chamo de entalpia. Isso aqui eu chamo de energia interna. Isso aqui nem está no meu caderno, mas eu estou a fim de dar uma relembrada assim. Energia interna. Então, um DH, esse cara vai ser um DU mais um D de PV. Aqui, esse D de PV, eu vou quebrar usando a regra do produto. Esse cara vai ser um PdV mais um VdP. Se eu tiver num processo a pressão constante, vamos ver o que acontece aqui. Para um processo a pressão constante, o meu dP é zero. E a consequência disso vai ser que o meu dH vai ser então du mais pdV. Eu não tenho dP ali, perfeito? Agora, se eu estiver lidando com um gás perfeito, né, a pressão constante, olha que legal, olha que maneiro isso daqui. Para um gás ideal, pressão constante, PV igual a RT, se P é igual a uma constante, o meu volume aqui, ele vai ser RT sobre P, em que P é constante. Então, o meu diferencial de volume, porque se a pressão é constante, o volume pode variar. Ele vai ser R sobre P, que é uma constante, dt. Vamos pegar essa equação aqui, essa equação 1. Eu estou fazendo isso aqui de cabeça agora, eu nem sei se vai dar certo, eu espero que dê. Porque esse é um risco que você tem quando você decide improvisar. E eu adoro, vai na real. Eu adoro improvisar, assim, pra tudo. Na música, no piano, na guitarra e nas aulas também, velho. Eu tô sentindo falta de chegar numa sala de aula com 80 alunos e inventar de fazer na hora um cálculo que eu não sei se vai dar certo. Eu já fiz tantas vezes isso. Costuma dar certo. E é bom, porque rola aquela emoçãozinha. E quando você, tipo, fica confuso, fala, calma aí, galera, peraí que eu tô viajando aqui, velho. E aí os moleques ficam tipo assim, caralho, esse bicho, será que ele sabe? Será que ele não sabe? Rola aquela tensão, assim, eu adoro isso, na verdade, me sinto vivo, tá? Tá rolando um pouquinho aqui agora, yes. Tá, tem a equação 1, a equação 2 e tem aqui a equação 3, massa demais. Vou fazer o seguinte, vou pegar, acho que vai dar certo sim, vou pegar 3 e tacar em 2, primeiro, para mostrar um negócio interessante. Se eu taco 3 em 2, eu vou ter dH vai ser igual a du mais P, que multiplica o dV. O dV, o que é? É R sobre P dt. Corta P com P e eu vou ter aqui, vai dar certo, yes. dH igual a du mais R dt. Agora, se eu pego
a equação 1 e taco nessa aqui, que eu vou chamar de 4, vamos acompanhar, galera. 1 e 4, cadê essa porra? Se eu pego 1 e taco em 4, eu vou ter dH igual a CV dt mais R dt. Isso aqui vai ser CV mais R que multiplica dt. Bom, agora tem uma outra relação que a gente pode usar, que é uma relação análoga à relação 1. Enquanto a relação 1 fala que uma variação de energia interna infinitesimal está associada a uma variação de temperatura, que faz sentido, e que o coeficiente de proporcionalidade ao calor específico ao volume constante, a gente tem uma relação idêntica para gás ideal para a entalpia. Né? Para a entalpia, para gás ideal, dH vai ser igual a Cp dt, que vai ser uma equação, se essa aqui é a equação 5, é a equação 6. Se eu estou com 6 em 5, eu mostro o seguinte, que Cp dt igual a Cv mais R dt. Corta dt com dt e eu mostro que o calor específico à pressão constante para um gás ideal é igual ao calor específico a volume constante para um gás ideal mais R, que é essa constante do gás. Aí tem uma coisa interessante. A diferença entre o Cp e o Cv é justamente a compressibilidade do material. Se eu estou lidando com líquido, por exemplo, ou com sólido, Cp, Cv, tanto faz, é C, calor específico, não muda porra nenhuma. Agora, para um gás, a coisa muda muito, tá? E esse R também, ele é uma medida dessa compressibilidade do gás, porque esse PV igual a RT, para um dado T, para um dado variação de temperatura, dependendo do R, as variações de pressão e volume são maiores ou menores. Então ele tem a ver com compressibilidade, que é o que separa o gás de um líquido e de um sólido. E é o que separa justamente o Cp de um Cv, por causa de um gás. Assim. Então a ideia dessas relações termodinâmicas aqui, só para dar uma revisão para vocês, é o seguinte, velho. Você fica usando experimentos mentais baseados em cilindro-pistão, e aí você assume, imagina que você tem, sei lá, um gás num cilindro-pistão, e o pistão está fixo, não pode se mexer, tem um calço aqui, então o volume é constante. Se eu esquento aqui com calor, né? O que a primeira lei vai falar para mim? Ah, tá com volume constante, não tem trabalho de fluxo, não tem trabalho PDV. Então esse calor vira energia interna. Então a relação entre calor e energia interna e variação de temperatura tem que ter a ver com um calor específico a volume constante. Porque a volume constante não tem trabalho de expansão e compressão. Então todo o calor que você adiciona a esse cara serve para variar a energia interna dele. No segundo caso, em que a pressão é constante, então imagina que você tem um peso fixo em cima do pistão, mas o volume pode variar, quando eu forneço calor, ele se expande. Então ele faz um trabalhozinho também. Então além desse calor variar a energia interna, ele contribui para um trabalho de fluxo. Por isso ele está associado a uma variação de entalpia, no caso da pressão constante. Então Cp se relaciona com a entalpia e Cv com a energia interna. Tá claro? Espero que sim. Vamos prosseguir aqui. Bom, tudo isso para falar que aqui, quando aparece essa relação que vem do balanço de energia, que eu vou chamar de relação, é foda porque eu não numerei, melhor ainda, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara, vou copiar e vou colocar ele lá embaixo. Então, voltando para a Terra, porque eu dou às vezes uns parênteses muito longos. Inclusive, pessoal, deixem aqui nos comentários feedback das aulas, assim, poxa, às vezes esses parênteses me distraem, eu não gosto deles, preferia que fosse mais objetivo, porque é isso, assim, eu começo a me empolgar e começo a querer ensinar os detalhes por trás das coisas, e às vezes pode ser ruim para os alunos que estão ali numa linha e de repente tem um parêntese gigantesco e depois volta, tá? Então me deem feedback se isso é bom, se isso é ruim, para a gente poder melhorar aqui as aulas. Então, voltando ao balanço de energia, vamos pôr uma cor verde para ficar um pouco mais style. Eu tinha essa equação aqui, e aí esse CVTM mais PV eu vou substituir usando essas relações aqui que eu deduzi. Em casa vocês chequem e façam um teste para ver se conseguem realmente entender essa substituição. Isso aqui vai ficar igual a M ponto Cp dTm. Então esse PV soma com esse CV para virar um CP, tá? Até isso aqui é meio fácil, na verdade, né? Eu falei faça em casa, mas olha só, PV não é RTM para o gás ideal. Então CV mais R não é CP, que nem está aqui. Então você põe um CP aqui. Ah, mas não é gás ideal, meu fluido, não teria problema? Não tem problema nenhum. Porque a questão é o seguinte, lembra que eu falei que o que diferencia um CV de um CP é justamente a compressibilidade do material. Se for um líquido, tanto faz CP, CV, chama de C. O trabalho de fluxo
quando incorporado no calor específico a volume constante e que vira CP, no caso do gás ideal, para o líquido é um C. E tanto faz, assim, não muda nada. Então, isso vale para tudo, gases e líquidos. No fundo, eu uso a ideia de gás ideal porque ela é mais geral ainda, por incrível que pareça, assim, em termos de uma proposição de modelagem para buscar uma expressão que compute como que essa temperatura média varia ao longo do duto. Então, essa expressão aqui, galera, eu vou chamar de equação 7, beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Bom, esse diferencial de calor convectado, ele poderia ser modelado da seguinte maneira: pegar o perímetro do tubo, então se é um tubo cilíndrico, 2πr, que multiplica o fluxo de calor, porque é watts por metro quadrado, e o dz. Naquele volume de controle, esse diferencial de calor convectado que entra é igual ao fluxo que vem da parede, que multiplica o perímetro vezes o tanto que ele andou, que é essa área normal a passagem do fluxo. Então daqui eu consigo usar essa expressão, que eu vou chamar de 8, e vou tacar em 7, e vou chegar numa equação diferencial, velho, para modelar esse TM, na qual eu vou ter QS, que multiplica o perímetro, vai sobre m.cp, igual a dTm dz. Yes! Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é uma equação diferencial, velho, para modelar esse cara. E aí agora a gente tem uma coisa interessante. Vamos pegar essa equação aqui, vamos chamar ela de 9. E vamos analisar 9 para dois casos. Né? O caso 1, quando esse fluxo de calor é constante, que é S. Seria uma condição de contorno térmica, fluxo constante na parede. E o caso 2, para quando a condição é de temperatura constante. Isso vai levar a gente para dois caminhos bem diferentes. No caso 1 vai ser muito mais simples de analisar, no caso 2 um pouco mais complicado, mas é no caso mais complicado que eu estou mais interessado. Mas vamos analisar primeiro para o caso mais simples. Assim. Vamos analisar a equação 9 para o caso mais simples, que é a condição de fluxo constante na parede. Então, analisando a equação 9 e resolvendo-a para o caso 1. O caso 1 é que, como é que eu posso pôr esse cara? QS constante na parede. Então, para o caso 1, em que esse cara é constante na parede, como é que a gente resolve essa equação? É muito simples, na verdade. Assim. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e falar que dTm vai ser igual a QS P sobre m.cp dz. E vou integrar esse cara desde uma temperatura média na entrada até uma temperatura média na saída. Entrada e saída é o volume de controle. Pode ser um cara pequenininho, pode ser um cara grande, pode ser o tubo inteiro, pode ser desde o começo até o final, pode ser entre dois pontos ao longo da região já tipo, termicamente desenvolvida. Enfim, tanto faz. Aqui eu não fico mais restrito a buscar uma coisa que valha apenas para a condição de escoamento termicamente desenvolvido. Estou fazendo uma análise global de balanço de energia que vale para qualquer tipo de regime de escoamento turbulento, laminar, dentro de um duto, né? Inclusive até para dutos não circulares, assim, né? Veja que tem um perímetro aqui, eu não falei que é 2πr, falei como exemplo, se for um cara cilíndrico, se for um duto quadrado, desses que transportam, sei lá, ar-condicionado em sistemas de distribuição de ar, também vale. É uma análise de energia para escoamento interno, é geralzão isso daqui. E vou integrar esse dz desde um valor, eu chamei de zero, né? Mas pode ser de um z de entrada até um z de saída, sei lá. Acho que fica melhor aqui. E eu vou ter uma expressão muito simples, no qual Tm, melhor ainda, para não ficar aquela coisa tipo, vamos chamar de Z ou de saída, porque é um ponto qualquer. E esse Tm, eu vou chamar tipo de Tm de Z, que aí fica em função de Z. Então está entrando TME num Z de entrada e está saindo TM em função de Z num Z de saída. Então esse TM em função de Z, ele vai ser igual à temperatura média na entrada, mais esse cara aqui, que é SP sobre M.Cp, que multiplica Z menos ZE. Então, isso aqui seria uma expressão que eu tenho para modelar a temperatura média ao longo de Z numa condição de fluxo constante na parede. Daqui, vocês já devem ter sacado que esse cara varia linearmente com Z.
Então, já é uma informação útil, né, para o engenheiro assim, que está lidando com esse tipo de projeto de sistemas de dutos que transportam fluidos e que vão trocar energia com a parede, enfim. Essa equação ela é importante, vou chamar de equação 10. Agora, a minha ênfase é analisar o caso 2, que é mais interessante, que é o caso de temperatura constante prescrita na parede. Um pouco mais baixo. Olha que loucura, o meu Z, ó, que era uma coisinha, saiu. Pronto, pus de volta. Beleza, então vamos agora analisar a equação 9 para o caso 2, em que a temperatura é prescrita, que vai ser mais interessante, a equação fica um pouco mais difícil de resolver, então vamos escrever o seguinte. Resolvendo agora a equação 10. Opa! Para o caso de temperatura constante prescrita na parede. Só para a gente... Na equação 9, na verdade. A 10 eu acabei de resolver, foi mal, galera. A 9 é essa aqui. Então vamos pegar essa equação 9 para fins didáticos e vamos copiar 9 e colar aqui embaixo para a gente ter pelo menos as coisas no mesmo quadro e tal, que eu acho que facilita. E também está muito grande isso aqui, posso deixar bem menorzinho aqui. Beleza. Então agora a ideia é resolver essa equação para o caso em que TS é constante. Daqui eu já vou começar fazendo uma releitura, na verdade seria uma reescrita, né, dessa equação aqui. Vou escrever o seguinte. dTm dz, esse cara vai ser igual ao perímetro sobre m.cp. Só que agora esse calor que vem da parede, eu vou modelar usando, cara, a lei do resfriamento de Newton. Então eu vou pôr um H, olha que legal, ΔT. E quem seria o ΔT? Seria a temperatura na saída, vamos pôr assim, temperatura média na saída, perfeito, melhor, desculpa, tô viajando aqui, velho, desculpa galera, tô viajando total, seria a própria TS menos TM. Às vezes dá uns nó na minha cabeça, assim, eu até falei muito sobre isso na última aula, né? A gente desenvolve essa ideia da temperatura média justamente porque a gente perde a referência de uma escala típica de temperatura para ser substituída na lei do resfriamento de Newton para esfriamento interno. Porque para esfriamento externo é TS menos T infinito. Agora é o quê? TS menos 1TM, porque não tem T infinito produto, porque não tem infinito. Está todo mundo confinado. Então é TS menos 1TM. A questão é que o TS é da superfície. É porque o que eu confundi aqui? Eu confundi esse S com saída, porque tem S para superfície e saída. A mesma letra é para coisas bem diferentes, né? A temperatura média na saída é você pegar um perfil de saída no duto, integrar esse cara e tem um valor médio ali numa saída que é axial. O TS é da superfície mesmo. Então é outra coisa bem diferente, eu confundi aqui a simbologia. Perfeito. Agora repara o seguinte. Note que se eu derivo com relação a Z o meu ΔT, esse cara é a derivada com relação a Z de quem? De um TS, que para esse caso é constante, menos um TM. O TM varia com relação a Z. Até posso pôr aqui, TM de Z. Tá? Então esse cara aqui vai ser igual a menos a derivada de TM dz. Perfeito? Então vamos chamar essa equação aqui de 11 e vamos chamar essa aqui de 12. Se eu substituo 12 em 11, o que a gente vai ter? No lugar de dTm dz, eu vou colocar d dz de ΔT. No lugar de K, eu vou pôr um sinal de menos e vou colocar P, H, M.Cp, ΔT. Daqui eu posso reescrever isso da seguinte maneira. D de ΔT sobre ΔT é igual a menos pH M.Cp de dz. Agora tem uma coisa bem mais interessante. Agora eu vou integrar esse cara nos dois lados. Até eu vou fazer o seguinte, puxar um pouquinho mais para baixo para não ter que ficar craudiando aqui. Então eu vou integrar nos dois lados. Eu tenho uma dificuldade de pôr esse símbolo de integral assim. Tem que fazer bem rápido assim. Ficou uma bosta, mas é isso, foda-se.
Então, num lado eu estou integrando em ΔT, no outro lado em Z. Daqui eu vou integrar... deixa eu ver como é que eu vou fazer para ficar mais organizado aqui, pessoal. Só um segundinho. Massa, demais. Aqui eu vou integrar de 0 até L, ao longo de Z. Né? E aqui eu estou integrando ΔT. Então, em 0 eu tenho um ΔT na entrada, e aqui eu vou ter um ΔT na saída. Só quem seria ΔT na entrada e quem seria ΔT na saída, para a gente não perder aqui de vista, porque é muita confusão, né? Aqui, o ΔT é TS menos TM. Então, na entrada vai ser a temperatura da superfície, TS, do duto, menos o valor da temperatura média na entrada, onde eu estou fazendo a minha análise. Na saída vai ser a temperatura da superfície menos o valor da temperatura média na saída. Então, para não ficar confuso aqui, esses caras aqui, deixa eu ver se eu consigo sublinhar eles pontilhado. Esse cara aqui, esse S, tem a ver com a superfície do duto. Esse cara aqui é a temperatura média do fluido na saída. Então, um S é de saída, outro é de superfície. Se confunde, velho. É importante que você tenha bastante clareza do que cada variável aqui representa, tá? Eu vou ver se eu faço um exercício no final dessa aula para dar um exemplo bacana de como a gente pode usar isso daqui para estimar o H e tal. Esse cara aqui é a temperatura média na entrada. Beleza? Bom, vamos voltar para essa equação, porque a gente tem que resolver ela. Uma equação diferencial, e eu sei resolver essa equação aqui, velho. Então, vamos resolver. Bom, do lado de cá, né, a derivada, a integral de 1 sobre x dx é o ln de x. Então, esse cara aqui vai ser o logaritmo neperiano do meu ΔT. Como é que eu coloquei aqui? Avaliado entre um ΔT de entrada e um ΔT de saída. Do lado de cá eu vou ter menos PHL sobre... Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidamente. Melhor ainda, calma aí. Melhor ainda, em vez de pôr H aqui, fazer um negócio mais preciso. Ainda bem que eu estou aqui, pelo menos tendo uma nota de aula para consultar. O H, velho, ele só é constante quando eu estou no regime termicamente desenvolvido. No caso, mais geral, ele varia ao longo de Z. Na região de entrada térmica, ele vai variando ao longo de Z. Então aqui eu não vou assumir nada que me restrinja a esse contexto. Eu vou pegar menos P, M ponto CP, e vou ter aqui, ó, integral de HDZ. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar por L em cima e vou dividir por L embaixo. Você fala, porra, você é louco, velho. Também. Mas nesse momento eu estou bastante lúcido, tá? Aqui, quando a gente integra esse cara que sobrou, de 0 a L, o HDZ, curte só o que acontece aqui, velho. Essa análise ela é bem elegante, vai ter uns detalhezinhos assim que eu acho, velho, profundos, assim, saca? E que me alegram quando eu estou, tipo, mostrando. 1 sobre L da integral de 0 a L de HDZ, isso aqui é uma média espacial do H. Esse cara aqui nada mais é, por definição, do que o H médio. É assim que eu defino um H médio para aquele trecho. O H varia localmente, porque o duto entra a 25 graus, a parede está a 100. Então, no começo, os ΔT são muito grandes, a troca é muito mais intensa, o H é alto. Aí o fluido vai esquentando, o fluxo vai diminuindo, o H vai diminuindo também, uma hora estabiliza, quando ele chega no regime termicamente desenvolvido. Né? Mas se eu pego e integro esse cara ao longo do duto inteiro e divido pelo tamanho que eu integrei, esse é o valor médio ali, pá, é o H barra. Então, o que eu vou usar aqui? Aqui eu vou ter, então, o seguinte, curte só. Vamos pôr aqui, que já está ficando muito feio ali as coisas meio que no cantinho. No lado de cá, esse LN, eu vou ter LN de ΔT na saída, menos o LN do ΔT na entrada. Isso daqui é igual ao LN do ΔT na saída sobre o ΔT na entrada. Propriedade do logaritmo, LN de A menos LN de B, LN de A sobre B. Isso que vocês viram no segundo grau. Pois bem, esse cara vai ser igual a menos... Esse H até vou chamar de HL. É um H barra baseado numa escala L. Eu peguei um tamanho L para ter como referência para tirar uma média. Tá? Então eu vou chamar de H barra L.
é uma convenção simbólica. Esse cara vai ser igual a menos o perímetro vezes L. Aqui eu posso pôr H barra L sobre M ponto CP. Se eu passo exponencial para os dois lados, eu vou ter uma coisa bem interessante. Essa análise aqui ela é muito maneira e assim, coisas que a gente vai aprender dela se estendem para outras coisas que não são nem duto. Tá? A gente vai chegar num conceito que depois a gente vai usar muito na parte de projeto de trocadores de calor, que é a ideia de uma média logarítmica das diferenças de temperatura, MLTD. Eu não lembro agora a ordem, se é média das diferenças logarítmicas de temperatura, talvez seja isso, ou média das diferenças. Não sei. Eu acho que é MLTD. É porque também tem a expressão em inglês. Mas enfim, existe um método de projeto de trocador de calor que se baseia nessa variável que vai surgir agora, que eu devo ter aqui escrito esse nome, chamado média logarítmica da diferença de temperatura. É isso mesmo, tá? E a gente vai mostrar esse cara surgindo aqui agora. Esse LN brotou aqui, velho, da solução da minha equação diferencial ordinária, né? Que vem do balanço de energia, na condição em que a temperatura é constante na parede. Então vamos, né, organizar aqui os conceitos que estão surgindo. Daqui eu posso escrever da seguinte maneira. Vamos lá. A temperatura na superfície do duto menos a temperatura média na saída sobre a temperatura na superfície menos a temperatura média na entrada, esse cara vai ter que ser igual a exponencial de menos P L HL médio sobre M ponto CP. Yes. Isso daqui é uma coisa importantíssima. Véio. Essa equação aqui, ela merece um número para ela. Ela não é uma equação que pintou de bobeira, não. É uma equação bacana que a gente vai ter que falar sobre ela e que é importante para a gente. Então vai ser a equação número 13 aqui, seguindo a minha ordem lógica. Deixa eu ver. E aí, assim, isso num contexto que você está avaliando esse cara assim, tipo, de 0 a L. Se fosse assim, de 0 a Z, você substituiria o L por um Z. E aí esse H barra L por um H barra. Tá? Então, só para ficar assim, mais claro, assim, que na verdade eu sou meio que livre para escolher o pedaço do duto ao longo de Z em torno do qual eu vou aplicar isso daqui, eu poderia também escrever o seguinte, vou apagar isso daqui. Então esse TM na saída, essa saída poderia ser um ponto ainda arbitrário, então função de Z. E aí, se não é de 0 a L, mas de 0 a Z, esse cara aqui eu tiro esse símbolo de L e aqui eu posso pôr um Z. É a mesma equação, só mudei tipo assim, o nome que eu estou chamando daquela posição do duto, a distância de uma posição do duto em relação ao início dele, se é Z ou se é L, tá? Então a gente pode pôr aqui um ou, que eu acho que é mais preciso, tá? Talvez o lugar certo disso aqui até seja tipo em cima. Vamos pôr esse daqui mais pequenininho. Pôr aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso daqui. Melhor. Põe esse cara para baixo. Vamos apagar esse daqui. E deixar tipo tudo aqui no cantinho. Depois eu organizo aqui. Então, esse cara pode estar aqui. Vamos diminuir, porque está muito grande, não precisa. Então, eu posso ter isso daqui. Ou posso ter isso daqui. Vamos colocar aqui agora, fechando esse parênteses, porque está em aberto. Cadê? Isso ou isso daqui. 13 ou 14, tá? Perfeito. Agora, repara o seguinte. Note que esse meu calor transferido por convecção entre fluido e parede, ele também poderia ser calculado usando aquele balanço de energia M.Cp ΔT, o Q-macete, né? Que leva em conta uma temperatura média na saída menos uma temperatura média na entrada. Esse cara eu posso reescrever da seguinte maneira, M.Cp, e aqui eu posso colocar uma coisa que vocês vão curtir, galera. Eu vou usar uma outra abordagem para modelar a mesma variável
que é esse calor convectivo. Então, num contexto eu vou usar a lei do resfriamento de Newton, na outra um balanço de energia, e tem que ser a mesma coisa. Então, isso vai me levar a uma nova forma de eu estimar o H, tá? Que vai ficar bem interessante. Então, esse cara eu posso também reescrever da seguinte maneira. Esse TMS menos TME, eu posso escrever TS menos TME menos TS menos TMS. É a mesma coisa. Eu somei e subtraí TS aqui dentro, tá? E aí, aqui, esse TS menos TME, esse cara aqui é o próprio ΔT na entrada. Esse cara aqui é o próprio ΔT na saída. Então, esse cara aqui, eu estou falando que esse fluxo de calor por convecção, ele pode ser dado por um quimacete, M ponto Cp, que multiplica um ΔT na entrada, menos um ΔT na saída. Essa equação eu vou chamar de 15. Agora, esse cara tem que ser esse calor convectado, né? Que é o mesmo que esse... Cadê? Onde é que esse cara aparece aqui? Eu estou usando uma outra relação, M.Cp. Qual que é a relação que eu estou usando? Só um segundinho, galera, porque até achar isso aqui no meu caderno, a coisa complica. Tá. Cadê esse LN que entra menos o que sai? Eu acho que é essa daqui, maravilha. Então vamos pegar esse cara aqui. Vamos copiar. E vamos colar. Eu tinha também essa relação aqui antes. Massa. Que pintou quando eu estava resolvendo aquela equação e tal. Dessa equação aqui, o que eu vou ter, deixa eu só ver o que eu estou usando de fato. Esse LN vai ser o H, maravilha. HLP sobre LN. Ah, que coisa bonita, filho. Curte só. Que doideira. Curte só. Daqui eu posso pegar e falar o seguinte, que M.Cp, às vezes eu demoro para entender o meu próprio caderno, assim. Se eu passo para lá, esse cara pode ser menos o meu H barra L, o perímetro, sobre o LN de um ΔT na saída em relação a um ΔT na entrada. Equação 16. Se eu taco a equação 16 na equação 15, vou ter o seguinte. 16 em 15. Eu vou ter que esse calor convectado, ele vai ser igual a menos H barra. Esse produto, perímetro vezes L, eu vou chamar de uma área superficial. É a área da casca, né? Que é a mesma coisa. Então, uma área superficial. Olha que loucura isso, velho. E aí, o que a gente vai ter de relação ali? HL... Caramba, calma aí. Ah, aí aqui. Beleza, massa demais. Multiplica um ΔT na entrada menos um ΔT na saída sobre o LN. É isso que eu queria chegar. Massa, que loucura. LN de ΔT na saída menos desculpa, ΔT na entrada. Tem um sinal de menos aqui, então vou inverter aqui. Vou falar que esse cara vai ser igual a H vezes a área que multiplica um ΔT na saída menos um ΔT na entrada dividido pelo logaritmo da razão entre esses dois caras. ΔT na saída sobre ΔT na entrada. Agora sim. Olha que loucura isso daqui, velho. Esse cara todo que está entre colchetes, ele tem um nome bem especial para ele, porque ele aparece não só aqui, mas também em outros problemas, em outros contextos envolvendo esse assunto. Esse cara aqui ele é chamado de, como eu falei, média logarítmica da diferença de temperatura. Também vou chamar esse cara de ΔTLN. Então, só para ficar padronizada a simbologia, os nomes e tal,
Vou pegar esse cara que está aqui. Está muito grande. Não precisa. Isso daqui vai ser igual a ΔT Ln. Isso é um tipo de ΔT, é um tipo de diferença. Não é o que você conhece, né? Não é uma diferença de temperatura das mais simples. É entrada menos saída ou parede menos infinito. É o ΔT na saída, que é a diferença entre a temperatura da superfície do duto e a temperatura média na saída, menos o ΔT na entrada, que é a diferença entre a temperatura da superfície do duto e a temperatura média na entrada, sobre o logaritmo dessas duas razões. Mas é um tipo de métrica para estimar uma diferença de temperatura. Porque aí, olha que coisa maluca, você descobre o seguinte, velho, que independente do regime de escoamento, se é laminar, se é turbulento, se é um duto circular, quadrado, não importa. Se tiver um escoamento confinado, que esteja confinado por uma parede a uma temperatura constante, mais quente que a do duto, isso acontece em vários problemas práticos de engenharia, inclusive em trocadores de calor, né? Uma forma de você computar essa troca de calor por convecção é falar que esse calor trocado por convecção vai ser igual a um coeficiente H médio, que multiplica a área vezes uma diferença de temperatura logarítmica. Isso aqui seria, a versão da lei do resfriamento de Newton para esse tipo de problema. Percebe? E aí, se você consegue medir as temperaturas médias e tal, as áreas e o fluxo, você estima o H, sem nem buscar uma correlação, porque isso aqui é balanço de energia. Não tem correlação envolvida. Então, para ficar claro aqui, vamos dar um exemplo bem prático, bem simples, para encerrar a aula de hoje. Tá? Vamos fazer aqui um exemplo, para ficar mais palpável esse conteúdo. Deixa eu pôr aqui, tipo, de azul. Então, exercício. Ou exemplo, melhor. Exemplo de aplicação. Vou aqui desenhar o meu tubo. Eu acho que às vezes fica mais fácil quando a gente desenha alguma coisa, né? Então aqui eu tenho um duto e dá números e tal. Esse cara vai estar tipo transportando água a uma vazão, vamos pôr aqui, água a uma vazão M ponto de 0,25 kg por segundo. Beleza. Aqui na minha entrada eu tenho uma temperatura média na entrada desse fluido de 15 graus. Tá? E aqui, na minha saída, esse cara tem uma temperatura média de 57 graus. A superfície do duto está a TS igual a 100 graus, constante. Então, entra 15, sai 57 e está 100 a parede, vai esquentando. Nesse comprimento L, e esse comprimento L aqui, no nosso contexto, para esse problema é de 6 metros. Então eu tenho 6 metros, L igual a 6 metros. Beleza. Do lado de fora esse TS fica constante a 100 graus porque está rolando tipo uma condensação. Então a forma mais fácil de você conseguir colocar uma condição de contorno de temperatura constante é quando tem troca de fase, porque o fluido troca de fase a uma temperatura constante. Então está rolando uma condensação externa e esse cara está transportando 0,25 kg por segundo, então 250 gramas por segundo. Entra 15, sai 57, a parede está 100, o L é 6. Ou seja, eu estou te dando dados tão fáceis de você obter como engenheiro, tão fáceis, né? Veja, esses próprios 100 graus, assim, você não precisa nem saber. Se está rolando condensação externa na pressão atmosférica, está 100 graus. Então está condensando lá de fora e está a pressão atmosférica, 100 graus. Né? Está entrando a 15 e saindo a 57. Põe termopause ali, mede. Entrou tantos graus, saiu tantos graus. Essa é a vazão, esse é o comprimento. Qual é o H? A última coisa que eu vou te falar aqui é o diâmetro externo. Esse diâmetro externo da tubulação, vamos considerar 50 milímetros. Também é um dado muito fácil de você obter. Você pega um paquímetro e você mede, brother. Então, 50 milímetros, tá? Então, determine o H. Olha que loucura. Você poderia, assim como aluno de engenharia, né, vou buscar uma correlação para o H e tal. Nem precisa, camarada. Isso aqui vai ser simples. Você tem o seguinte, o teu QConv, ele é H AS
ΔTLM. Mas também é M ponto CP, temperatura média na saída menos temperatura média na entrada. Então daqui, o teu H, que você está buscando, ele vai ser dado pela seguinte expressão. M ponto CP. Essa área superficial vai ser π vezes o diâmetro externo vezes o L. Olha que coisa mais maravilhosa, brother. Que multiplica a temperatura média de saída, que você sabe, menos a temperatura média de entrada, que você também sabe, dividido pela diferença da temperatura logarítmica média, sei lá. Então tudo você sabe, velho. Pra gente calcular isso aqui rapidamente, velho, o ΔTLM, ele vai ser TS menos a temperatura média na saída, menos o TS menos a temperatura média na entrada, sobre o LN desses dois caras. TS menos TMS sobre TS menos TME. Opa! Aqui, os valores vão ser os seguintes, velho. Acho que até cabe aqui, mas para não ficar também naquela tensão, não vai caber, vamos passar para cá um pouquinho as coisas. Aqui cabe. Então vamos lá, só para a gente substituir valores e treinar, porque quando você põe os valores e tal, fica mais fácil ver quem é quem, até porque confunde muito isso aqui, quem é TS, quem é TMS, os símbolos não são legais aqui pra gente não. Então TS está a 100 graus, a temperatura média na saída está a 57, aqui 100 graus, e a temperatura média na entrada está a 15 graus. Aqui embaixo vai ser o LN, dessa razão, 100 menos 57 sobre 100 menos 15. Beleza. Daqui você vai estimar um ΔTLM que vai valer 61,6 graus Celsius. Perfeito. E aí o H, se você pega os valores da M ponto, CP, eu não vou fazer isso aqui agora não, né, porque vocês sabem fazer isso daí melhor do que eu. O H barra, se você usar aqui nessa expressão, usando o M ponto que eu te dei, o CP da água, o diâmetro, né, π, L, coisas que a gente conhece, vai dar 756 watts por metro quadrado Kelvin. Então veja, o H é o santo grau da convecção de calor, o H é todo o rolê, o H é difícil, o H tem que buscar correlação. Nesse contexto não precisa nem de correlação. O balanço de energia pode ajudar a resolver o teu problema para escoamentos internos. Então galera, era isso que eu queria falar na aula de hoje. Eu estou bem satisfeito com o que eu acabei de falar. Yes, eu acho que rolou. E aí eu finalizo então essa parte do escoamento interno. E aí eu acho que na próxima aula eu vou falar sobre projeto de trocador de calor, porque depois a gente vai começar a aplicar as correlações de convecção para outras geometrias já fazendo projeto, né? Isso na minha disciplina de transferência de calor avançada, é o que eu pretendo fazer. Beleza, galera? Então um beijo no coração de vocês, gratidão pela companhia na aula de hoje e até o próximo vídeo.